Olá, tudo bem? Meu nome é Renato, sou graduado em Engenharia Química e pós-graduado em Projetos de Conectividade. Sou o professor que vai ficar responsável pela cadeira de Introdução à Mineração do curso técnico de mineração da Instituição Técnica Daniel de la Toche. Vamos lá então, pessoal. A aula vai ser de Introdução à Mineração do curso técnico de mineração. Quais vai ser os objetivos dessa aula? O objetivo dessa aula vai ser formar profissionais capacitados, cidadãos capazes de empenhar suas atividades de projetos de mineração laboriais, competentes, né, para o desempenho da sua responsabilidade na empresa e social, atendendo às demandas locais e regionais, contribuindo para o desenvolvimento econômico nacional e também da extração dos recursos minerais valiosos do subsolo para o uso comercial, certo? Nessa disciplina a gente vai trabalhar as noções sobre mineralogia, a gente vai trabalhar também as propriedades físicas dos minerais, a gente vai trabalhar também a mineralogia determinativa, a gente vai trabalhar noções sobre as rochas ígneas, rochas metamórficas sedimentares e a rocha meta, sedimentares metamórficas, e a sua descrição e a sua classificação e sua descrição, certo? Então vamos lá. No primeiro slide, a gente vai falar sobre as noções sobre mineralogia, certo? Temos aqui pequenos exemplos da estrutura cristalina, né? Exemplo, o macro cristalino, que é um mineral encontrado nas rochas. É um mineral que ele é visível a olho nu. E o microcristalino são os minerais que não são visíveis a olho nu. São os minerais que são visíveis a microscópio óptico. E os criptocristalinas são visíveis somente por técnicas laborais. Temos também a estrutura amorfa, que é a importância dela nas propriedades físicas, né? Um exemplo do mineral que é extraído das rochas, o grafite. Ele é encontrado no sistema hexagonal. No sistema encontra-se somente um único elemento químico. Nos sistemas cristalinos já são cúbico, tetragonal e rômbica. Estamos olhando agora uma imagem da formação dos minerais, certo? Os minerais eles são formados nas rochas, né? Temos aqui a figura 1, que fala da crosta terrestre, a espessura normal é de 10 a 15 centímetros. Rochas em estado de fusão, né? Do magma, né? Aqui a gente encontra a parte inferior da rocha, aqui se encontra o magma, tá? Na figura 2, a superfície do terreno se eleva lentamente, como a gente vimos aqui na figura, né? O início do movimento ascendente do magma, provocando intensa deformação e ruptura das rochas para a formação do mineral, certo? No exemplo 3 aqui da figura, formam-se as cadeias de montanhas. Rochas pré-existentes são dobradas e fluturadas. As frações de lavas do magma ricas em gases e água. O magma é uma substância encontrada no subsolo. É dele que, através da temperatura ou resfriamento, formam-se os minerais, tá?
Gente, a gente já vai passar agora para o próximo slide. Próximo slide, a gente já vai começar a falar agora das propriedades físicas dos minerais. Eu peguei aqui entre 5 a 7 exemplos de propriedades físicas dos minerais e a gente vai explanar aqui futuramente em próximos slides. A gente vai estar vendo exemplos do que acontece nas propriedades físicas dos minerais, tá? A gente vai começar aqui com um hábito. É úteis para testes rápidos de campo presente em guias de determinação. O hábito ele é encontrado na granada, no quartzo, na aragonita, na barita, na serpentina e na mica, que são minerais e suas propriedades físicas. As suas propriedades físicas também ela tem no exemplo da crivagem, superfície de quebra preferencial, né? O mesmo mineral pode ter várias diferentes qualidades. Os minerais ele tem são vários e tem de diferentes qualidades. Tem um de dureza, tem um mais de resistência, tem uns menos resistentes, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo aqui um exemplo da mica e outro aqui, exemplo que o mineral ele chega a se despedaçar com a batida da marreta. O outro aqui está sendo tem um jovem aqui tentando violar esse mineral com um canivete, mas podemos ver que ele já é um mineral que tem dureza. A gente vai ver futuramente outros exemplos que vai ficar mais explicativo da clivagem. Como eu tinha falado antes, o mineral e suas propriedades físicas têm a dureza, né, que é a resistência de um material a ser riscado. A dureza, em termos técnicos, é a resistência ao risco. Tá? Temos um gráfico aqui da escala de mols que identifica, através da riscagem dos minerais, onde ele se localiza nesse gráfico. Tá? Se ele vai chegar a um 1, 2, ou 3, ou 4, 5, 6, 7, 8, pode chegar até o 10. Seu nível de resistência, certo? Vamos lá. As propriedades físicas dos minerais também, elas podem ser identificadas através do brilho, da cor do traço e por identificação, que está na próxima página. Pelo brilho, o aspecto do mineral em relação ao reflexo da luz, temos dois tipos, os metálicos e os não metálicos. Os metálicos são aqueles que, através da sua luz, introduzem iluminação metálica. E os não metálicas podem ser de outras cores, dourado, azul, verde, amarelo, entre outros. Pela cor, não é uma das melhores formas de identificar, não é uma das técnicas mais práticas para se identificar um mineral, porque existem vários minerais e minerais de diferentes propriedades físicas da mesma cor. Já a cor do traço, ao contrário da cor, a cor do traço, através do pó deixado, da riscagem do mineral, para buscar a sua propriedade física, é uma prática, é uma técnica que pode ser encontrada com mais exatidão. As propriedades físicas de identificação, que ela já é habilitada e encontrada em laboratórios. A identificação de propriedades físicas através de análises laboratoriais. Vamos seguir agora o exemplo da dureza, do brilho, da clivagem, da cor, risca e traço. Tá? Então, a dureza, a resistência que o mineral oferece ao ser riscado ou penetrado por outro na escala de mols, que vai identificar onde ele vai estar localizado lá na sua performance de dureza. Pelo brilho, é o modo como os minerais refletem a luz que incide nas suas superfícies. Pela clivagem, é uma forma
irregular de ruptura. A clivagem é um tipo de fratura segundo superfícies planas e brilhantes. A cor é a luz a ser refletida pelo mineral. O mineral pode apresentar ou várias cores, certo? Risca e traço corresponde à cor do pó fino do mineral que se forma quando se risca o mineral numa porcelana não vidrada. A gente vai falar também das rochas, o ciclo das rochas, certo? Aqui a gente pode ver um exemplo que está falando das rochas, né? Certo? Fala do magma, que é ajetado como lava, que se solidifica para formar uma rocha magmática na cratera. Em volta do magma, a rocha é transformada pelo calor e forma rocha metamórfica, certo? O magma através do calor, de temperatura, ele forma rocha magnética. E também a rocha metamórfica. O calor intenso do magma acende e funde parte da rocha. A rocha sedimentar, triturada, drobada, transforma-se em rocha metamórfica. As partículas de rochas depositadas pelo vento formam-se em dunas de areia, certo? As camadas de sedimentos comprimidas e sedimentos para formar a rocha sedimentar. A rocha sedimentar, ela já é formada por sedimentos da rocha ígnea e magmática, né? A rocha ígnea é a rocha principal, é a rocha que recebe todo imperialismo, né? O imperialismo é que ela recebe a resistência da água, do sol, e elas vão se transportando e formando a rocha sedimentar, que é uma rocha que ela se forma de camadas horizontais, uma por cima após a outra. Vamos seguir aqui vendo os ciclos das rochas. São 3: a magmática, a metamórfica e a sedimentar. Primeiro, a magmática, ela é formada por um intemperismo, transporte e deposição, como eu te falei. Aqui, por exemplo, nesse exemplo 1, a magmática, a mesma ígnea, ela forma através do intemperismo, através do transporte, do decorrimento de águas, de areias, entre outros, né, de restos de carvão que fica no solo, ela vai formando ali sedimentos que vai formar a rocha sedimentar. A outra, a metamórfica, é intemperismo do transporte de deposição. Já a 3, que é a sedimentar é calor e pressão do metamorfismo. Certo? E da 2 para 1, que é ela se forma um magma, né, através do calor, pressão e o metamorfismo. Vamos seguir aqui na nossa aula. Aqui nesse slide a gente vai ver os tipos de rocha. Quais são os 3 tipos de rochas? São as rochas sedimentar, o modelo dela, né, como que ela fica. A rocha metamórfica. A rocha sedimentar, ela parece uma pedra, né? Uma pedra. A rocha metamórfica, ela já tem um exemplo de um cristal. E a rocha ígnea, ela já parece uma rocha mesmo, olhando assim, uma rocha horizontal e vertical ao mesmo tempo, dependendo da sua espessura. A rocha ígnea, como a gente já havia falado antes, que é a mesma magmática, é a rocha principal. Aqui a gente vai ver vários exemplos dessa rocha. Aqui nesse exemplo a gente pode estar vendo a extrusão da lava. Aqui, ó, na figura, a rocha magmática extrusiva se forma do magma, que chega à superfície. Um exemplo
Um exemplo é o basalto que vemos na foto. Ele pode ser textura vítrea ou granulada. O exemplo de cima é o basalto e o exemplo de baixo a gente já vai ver a intrusão, que é a solidificação do magma no interior da crosta, forma rochas intrusivas, como o granito que vemos na foto. Então, o granito ele é formado pela intrusão, né? A forma do magma na crosta terrestre. Vamos citar aqui alguns exemplos, alguma descrição aqui da rocha ígnea ou magmática. São as rochas resultantes da solidificação do magma. Dividem-se em dois grandes grupos: intrusivas quando a solidificação ocorre no interior da crosta terrestre. Esse processo de solidificação é mais lento, o que permite o desenvolvimento de grandes cristais visíveis a olho nu, que é a estrutura cristalina. Esses cristais formam as rochas cristalinas, como o granito e o quartzo. Já na outra, que é a extrusivas, como é que ela ocorre? Ela ocorre quando a solidificação na superfície de origem vulcânica, quando o magma, a temperatura é muito alta, que o magma chega a transbordar, formando vulcões, certo? E também com o resfriamento e a solidificação são rápidos, não há tempo para a formação de grandes cristais. Citamos como exemplo o basalto. Aqui são exemplos das rochas ígneas magmáticas, que são da onde é extraído o granito. É a rocha principal, como eu havia falado, é uma das rochas mais antigas, que ela é feita através da intrusão. Vamos dar sequência aqui, que a rocha ígnea é a principal. Olhamos aqui um exemplo também de rochas no litoral, aqui em um litoral, que encontra-se em Fernando de Noronha, né? Aqui o afloramento do basalto, a rocha magmática extrusiva, encontrada no arquipélago de Fernando de Noronha, região de Pernambuco. Tá? Temos aqui outro exemplo, né, certo? Que é o granito, é bastante usado na construção civil, que é um mineral que é encontrado também na rocha ígnea ou magmática, que tem muito valor de extração para a empresa que constrói, para exportação, para produzir piso, para produzir mármore, entre outros. Outro exemplo aqui da rocha ígnea ou magma é uma rocha estrutural que pode ser usada também para a fabricação de ruas, estátuas, entre outros. Vamos começar a falar agora, pessoal, das rochas sedimentares. Como eu havia falado antes no exemplo anterior, que a rocha sedimentar ela é alcançada nas rochas através das chuvas, do intemperismo. As chuvas, restos de carvão, areias, que vão se encaixando no subsolo e formando camadas horizontais uma sobre a outra e formando a rocha sedimentar. E a rocha metamórfica também. Vou estar lendo aqui na descrição dessa rocha para a gente estar sanando aqui algumas dúvidas, tá? Na figura 1, as partículas de rocha são geradas pelo intemperismo. A rocha sedimentar, ela é formada pelo intemperismo, pela chuva, pelo escoamento, pelo transporte de resíduos das rochas ígneas magmáticas. As partículas são transportadas pela ação do vento e das curvas. A rocha magmática, ela já fica lá no fundo da crosta terrestre, certo? Como está citando o exemplo. As partículas são depositadas como camadas de sedimento no solo e na água. Ao longo do tempo, formam camadas paralelas de sedimentos, formando assim a rocha sedimentar.
O esquema de formação de rochas sedimentares. Aqui é o esquema de formação das rochas sedimentares. O ponto 5 aqui fala por meio da compactação e de processos químicos. Os sedimentos são transformados em rochas. Rocha sedimentar e a rocha metamórfica. Vamos ao exemplo seguinte aqui da rocha sedimentar. A rocha sedimentar aqui, ó, são as rochas formadas sobretudo pela formação de detritos. Esses detritos podem ser de rochas pré-existentes, arenito, ou de matéria orgânica, carvão mineral, que resulta da comparação, sedimentação e compactação de antigas florestas. Temos um exemplo aqui, a formação do arenito, né, a rocha sedimentar no Parque Nacional da Serra de Capivara, no Piauí. Vamos para o próximo exemplo de rocha sedimentar, aqui na figura. Detalhe do calcário laminado do membro crato da Chapada de Araripe. Aqui também é um exemplo da rocha sedimentar. A rocha sedimentar, ela pode ser comparada com essas rochas que tem fácil deslizamento de terras. Por quê? É uma rocha que não é uma rocha firme como uma rocha ígnea magmática. É uma rocha que ela é feita do intemperismo do arenito, de resíduos de carvão, ela vai se formando ao longo do solo. Mais um exemplo aqui da rocha sedimentar. Pela essa foto a gente vai ver que ela vai formando camadas horizontais no extrato que se deposita horizontalmente, a mais nova sobre as anteriores. A disposição horizontal das camadas podem ser perturbadas por forças internas da Terra, ou seja, pode ocorrer deslizamento de terra. Agora vamos falar das rochas metamórficas. As rochas metamórficas são as rochas oriundas de transformação físico-química de outras previamente existentes. Ela é semelhante à rocha sedimentar, mas já a transformação dela é por efeito de misturas também de rochas de físico-químico, tá? São exemplos desses tipos de rocha: mármore, resultante de transformação do calcário e do gneiss, e a transformação do granito, certo? Rochas metamórficas. A extração do granito, ela especificamente vem das rochas metamórficas, né? O mármore, perdão. A rocha metamórfica originada do calcário exposto em altas temperaturas e pressão. Por este motivo, as maiores jazidas de mármore são encontradas em regiões de rochas matriz, calcário e atividade vulcânica. O mármore é uma rocha explorada para o uso da construção civil, como o granito. O mármore, eles mudam a cor da propriedade dos elementos químicos, dos minerais, certo? Mas um tem até um valor superior ao outro. O mármore ele tem um valor superior ou paralelo ao granito. Vemos um exemplo aqui das exportações, certo, de rochas. Podemos ver aqui um exemplo de exportações de rochas sedimentares metamórficas. Podemos ver através que ela é sedimentar por suas camadas, certo? Camadas de cores diferentes. Essa rocha aqui, pelo exemplo, ela foi exportada para uma igreja na Itália, a igreja de Siena. Podemos ver aqui os exemplos das rochas. As rochas sedimentar, como eu falei antes, ela é extraída do calcário. Você pode ver que ela tem camadas horizontais. E a rocha magmática, que é a rocha que é extraída o granito. E a rocha metamórfica, que é extraída o mármore. Por cores diferentes, modelos também diferentes e camadas diferentes. Agora vamos falar da classificação das rochas. As rochas podem ser agrupadas em 3 grandes grupos, conforme o processo de formação: ígneas, metamórficas ou sedimentares. As rochas sedimentares constituem apenas 5% da crosta terrestre. Por quê? Porque as rochas sedimentares
ela é transformada, ela é processada através do intemperismo das rochas ígneas e magmáticas. O restante, 95, são de rochas ígneas ou metamórficas. Temos aqui um exemplo da classificação das rochas ígneas, e elas são intrusivas plutônicas, feitas por placas platônicas, né, por placas e camadas de rochas, e intrusivas vulcânicas, quando ocorre pelo processo de temperatura, o vulcão. Vocês podem estar se aprofundando nos livros que posteriormente eu vou estar indicando para vocês. Exemplos de classificação das rochas. As rochas classificam-se em rochas homogêneas, basicamente constituída por um tipo de mineral, um exemplo, o calcário, e heterogênea, constituída por vários tipos de minerais. Um exemplo, o granito. São exemplos: agnásia, ardósias, cistos, milonitos, ou mármore ou quartzitos. Rochas magmáticas, plutônicas e vulcânicas. Plutônicas, elas são identificadas como grosseiras, e vulcânicas, elas são identificadas como finas. Exemplos de rochas plutônicas: o granito, o pegmatito, senito, diorito, o gabbro, são exemplos de rochas plutônicas. Rochas sedimentares, formada a partir de rochas pré-existentes, que podem ser quimiogênicas, detríticas ou biogênicas, certo? Que tem a compactação e cimentação. Vamos ver agora a classificação das rochas sedimentares. As rochas sedimentares classificam-se em 3 grupos. São eles as rochas detríticas, as rochas quimiobiogênicas e as rochas quimiogênicas. Através de seus elementos químicos, elas se formam, classificam-se em 3 grupos. Certo, pessoal? Chegamos ao fim dessa aula. Chegou a hora da revisão. Então, pessoal, a gente falou nessa aula, sobre a mineralogia, as noções básicas das mineralogia, certo? Dentro desse assunto, a gente falou também das propriedades físicas dos minerais e das mineralogia determinativa, que fala das propriedades físicas dos minerais, como identificar o mineral pela sua dureza, ou pela sua identificação, ou pela sua cor, ou brilho, metal ou não metal. Em seguida, a gente começou a falar sobre as rochas, noções sobre rochas, as rochas ígneas, que anda paralelo com a magmática, a rocha sedimentar e a rocha metamórfica, e suas descrições e classificações. Eu vou estar indicando esses 3 livros para vocês: as estruturas geológicas brasileiras, as propriedades físicas das rochas e as rochas ígneas e metamórficas. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.